Bem, boa tarde a todos. É com grande satisfação que damos início a esse terceiro painel do terceiro Sanear, dedicado a políticas públicas de saneamento e cases de sucesso. Nessa mesa, vamos ter a oportunidade aqui de ouvir experiências, experiências concretas, inspiradoras, esses cases de sucesso que demonstram a possibilidade de alinhar a boa gestão, planejamento técnico, participação social, de modo a alcançar resultados efetivos. Agradeço a presença de todos, especialmente dos nossos convidados, que gentilmente aceitaram o convite e para compartilhar aqui suas experiências e visões sobre o tema. O nosso vice-presidente da ABS Paraíba, o doutor José Dantas, acaba de chegar ao seu painel. Um atrasozinho desde 8 horas da manhã, né, Dantas? Bem, então, sem mais delongas, vamos passar aqui na nossa sequência. Nossa sequência. Então, vamos para Anderson, né? Estava aqui numa sequência que seria Dantas, mas chegou atrasado, né, Dantas? Então, vamos passar a palavra aqui para um engenheiro Anderson Fontes, engenheiro agrônomo, especialista em gestão ambiental, arborização urbana, diretor de controle, hoje colega nosso da Prefeitura, diretor de controle ambiental da SEMAN, diretor regional Nordeste da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos da Paraíba, EAPB, e conselheiro do CREA. Anderson, fica à vontade, 20 minutos, e lembramos que o pessoal pode ir anotando alguma pergunta para, no final, haver a discussão da mesa. Alô. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu estou substituindo o secretário Welles, que estava dentro dessa... aqui marcado, né? E ele hoje se encontra em Teresina, né? num debate lá para a COP, né? Tá, em relação à COP, vai ter agora em novembro, e ele me pediu para substituir ele e a gente debater aqui em relação à questão de saneamento e a possibilidade e alguns cases de sucesso que a gente vem implantando no município de João Pessoa, dentro dessa política de saneamento que envolve a ecologia e sustentabilidade. Bom, aqui a gente, quando eu conversei com o Dantas, eu disse, olha, um dos papéis mais importantes hoje, a gente já viu lá no vídeo ali que passou da Prefeitura, né? Essa questão climática. Então, não se discute hoje saneamento, não discute qualquer outra política que agregue ecologia e sustentabilidade sem discutir clima. Então, o saneamento ela está dentro disso. Se a gente olhar, se for pela legislação, a gente tem aí a legislação aqui de João Pessoa, do saneamento, que é de 093, de 2015, né, que trata isso específico, e da nova, da 14026, que é o novo regulamento dessa questão de saneamento básico que a gente traz para essa situação. Bom, aí são os dados da capital de todos nós, vocês, para ter uma ideia, se falou aqui e no outro debate, né, essa questão do crescimento da população, e a gente, todo o trabalho ele é feito com base em cima do crescimento da população e da área de expansão da cidade, nessa questão climática que a gente constrói. Então, a cidade, João Pessoa é uma cidade que ela cresceu do rio para o mar, né? É uma cidade em expansão para chegar do mar, ela nasceu nessa contrapartida. Então, é uma cidade antiga também, uma cidade que requer ainda, além de ter a habilidade de você fazer a transformação, resiliência, mas é uma cidade que é desafiante, né, porque a gente viu nos debates em relação aqui, né, da expansão da CAGEP, você vê as tecnologias, como, mesmo sendo difícil de aplicar, e os métodos a ser aplicáveis, né, numa cidade centenária, numa cidade totalmente ainda com expansão e crescimento, ela tem que ser muito bem construída. Então, a gente tem, dentro do nosso plano de ação climática de João Pessoa, eu vou dissertar sobre isso, onde a gente entender, ele teve início em 2017, né, a Associação
de João Pessoa ao ICLEI, né? O lançamento do primeiro inventário de emissão dos gases de efeito estufa, reestruturação do programa João Pessoa Sustentável e o plano de ação climática agora em 2003. Então, de 2001 a 2023, ele começou a ser gerado, ele começou a ser aplicado, ele começou a ser analisado nessa política ambiental na nossa cidade. E o plano de ação climática, a construção, ele teve audiências, fóruns, reuniões, oficinas, né, as consultas públicas. Por quê? Porque o entendimento, né, desse plano é quem norteia as construções das políticas. Então, aqui, acho que alguns aqui, o professor Joácio, ali, alguns já participaram dessa construção, a academia, a sociedade civil organizada, as associações, a prefeitura com suas secretarias afins, todas elas trabalharam dentro desse plano, onde o norte desse plano foi e é a construção da política pública em relação à questão ambiental no nosso município. Então, do plano, a análise de risco, vulnerabilidade dos climas, analisando todo o perfil, né, das áreas envolvidas, de toda a temática que envolveu toda essa questão, dentro dos bairros, né, dos 65 bairros existentes nas cidades, né, de acordo com essa questão voltada para áreas de riscos críticos, até mais ou menos em projeções para 2050. Bom, e no plano de ação climática de João Pessoa, os eixos prioritários, né, todos eles, mobilidade, qualidade urbana, áreas verdes, gestão, o saneamento básico de saúde não poderia estar de fora. Então, gerenciamento de resíduos, inclusão e redução da vulnerabilidade social, energia de baixo carbono, tudo isso foram estudados, né, e com os estudos, um complementando o outro. Então, o que a gente está dentro do plano do saneamento básico, dentro do eixo de prioridade, a gente vai ver aqui a projeção da cidade para essas questões, principalmente dos rios urbanos. Eu vou trazer aqui a experiência, tem experiência nos demais rios da cidade, mas eu vou comentar aqui a experiência do nosso Rio Jaguaribe, numa área de um trecho que envolve ali a comunidade São Rafael e demais comunidades. E dentro dessa política pública, como João Pessoa não é diferente, ter o prefeito, juntamente com alguns secretários, participaram da última COP e assinaram lá os termos signatários, né, já que o Brasil é signatário dessa questão da política do clima, e João Pessoa não foi diferente. E agora, na COP 30, será também feito esses compromissos, né? Compromisso com resiliência, compromisso com carbono zero, compromisso com a Aliança do Clima, né? Pacto Global dos Prefeitos em relacionado à energia. Isso tudo envolve, desde as questões climáticas, com o saneamento básico, quando você está todo comprometido com essas assinaturas. Programa João Pessoa, aí você vem para a criação do Programa Sustentável. Você tem todo esse trabalho do clima, todo esse trabalho da metodologia, e João Pessoa criou o Programa João Pessoa Sustentável. É um programa que tem a administração, ela é própria, tem uma gerência própria desse programa, porém, nós da Secretaria do Meio Ambiente, nós intensificamos nossos estudos, nossos conhecimentos, em relação a ajudar o desenvolvimento desse trabalho, aí, Programa João Pessoa Sustentável, com o financiamento climático, que envolve, né, gestões ligadas aos bancos, o BID, né, com recursos de mais de 100 milhões, recursos próprios da Prefeitura em torno de quase 60 milhões de dólares, né, envolvendo contrapartida entre todos os programas de desenvolvimento urbano sustentável e gestão da cidade. Então, ela está tudo aplicado dentro desse programa, onde teve, em 2020, assinatura. Agora, nós já estamos na fase, né, de aplicações de alguns resultados desse programa. E o Plano de Ação Climática ele foi apresentado dentro da proposta que os gestores levam, já preocupado com a questão da defesa civil, construção e implementação de suporte de ferramentas de web, né, para verificar as condições de usos corretos, né, de solo, de drenagem,
né, permeabilidade de solo, que envolva toda a dinâmica do crescimento da cidade, baseado no plano diretor, né, revisão dos planos municipais, plano diretor, o plano de ação climática, né, proteção da defesa civil, toda essa discussão política envolvida dentro da política pública para a melhoria da vida do cidadão. E o case que a gente trouxe aqui para vocês é um trabalho que vem envolvendo já em construção aqui no Complexo Beira Rio. É bem na verdade que a gente conhece, e quem sabe um pouco da história dessa trajetória do Rio Jaguaribe, desde o seu nascedouro ali no Funcionários 1, até onde ele deságua no Oceano Atlântico, a problemática do Rio Jaguaribe, ele sofre várias intervenções. E a intervenção que a gente vai tratar aqui, quando você tem o conhecimento dos anos que isso começou, você chega e se impressiona. É um desafio. Cada passo do Rio Jaguaribe é um desafio. Nascente, foz, certo? Baixo, Alto Jaguaribe, certo? E as condições onde ele se encontra passo a passo é diferente um do outro. Então, a gente, dentro da política do João Pessoa Sustentável, foi escolhida essa região aqui, ó, onde estava todas essas comunidades, São Rafael, Santa Clara, tudo envolvendo, o estudo realizado, né, para o desafio de retirar essa população, adequá-las em espaços próprios, né, espaços com dignidade, de moradia, e fazer com que essa população, as que ficaram ali ainda, elas sobrevivam em condições de uma sobrevivência da realidade, tenha vida, porque hoje, se você for lá, encontra totalmente, quando tem enchentes, quando tem problemas, né, de várias condições, para que essa comunidade ela não tem mais condições de permitir ali. Então, foi bem claro quando foi feito esses estudos, e, dentro da realidade, a gente trouxe isso aqui, ó. O Complexo Jaguaribe, o CBR, principais aquisições, 3 conjuntos habitacionais, implantação de um parque linear, melhoria da infraestrutura da área que vai ficar, a discussão do plano de desenvolvimento comunitário, desassoreamento do rio, toda essa interpretação para as condições do desenvolvimento. Muita gente acha que não teve diálogo com essas pessoas aqui. Olha, são ribeirinhos, querem ficar. As pessoas que consideram ribeirinhos, sim, vão ficar, que eles já estavam por dentro. Agora, os chamados puxadinhos, não. Aí esses puxadinhos estavam invadindo o rio, estavam morando dentro do rio. Quem mora dentro do rio é peixe. Então, não tem nada lá. Tem que dar a estrutura de retirar, condições de moradia adequadas. E o plano de desenvolvimento comunitário, trazer com que essa população, ela que vai permanecer aqui, ela tenha condições de desenvolver, dentro desse parque aqui, ó, a implantação do parque, as condições de melhor a sua moradia. E aí, ó, para onde essas pessoas irão? Até 106 unidades habitacionais em 3 conjuntos, todos com moradias adequadas, os terrenos, nesse aqui, ó, 305 unidades habitacionais, na unidade 3, 268 unidades habitacionais, né, tudo com salas comerciais, salas de reuniões, né, próximo à Beira Rio, na Beira Rio, né, os complexos, 1, 2 e 3, dentro das condições onde eles moravam, total em desacordo com questões, né, de saúde, questão de saneamento. Isso aqui tudo será recuperado, projeto e obras dos conjuntos habitacionais, todos voltados para uma melhoria da realidade, da vida desse cidadão. Bom, olha aqui, ó, onde existia todo o mapeamento, todas as condições dentro dos estudos que mostraram a vida dessa população e para onde eles estão indo. Risco de deslizamento, vocês já viram aqui, quem passa ali na BR-230, já foi feito o chamado risco, né, de deslizamento feito, todo mundo conhecia de onde isso aí já acontecia há bastante tempo, solucionou os problemas, né, e essas comunidades, São Rafael, Santa Clara, né, Santa Clara 2, tudo isso aí sendo uma nova vida para as pessoas. Bom, e a obra do parque, ó, onde tem
aquela toda estrutura onde as pessoas sairão, várias construções irregulares, por muito tempo ali vieram e ficaram, e foram ficando, elas serão retiradas, em seguida a construção desse parque. Parque Linear Jaguaribe. Por quê? Só nessa intervenção com área de lazer, projeções de futura arborização, jardins, né? Fazer com que as pessoas convivam diretamente e indiretamente com esse parque, entendam um pouco do parque. Nós estamos socializando, conversando, porque não adianta a implantação de um parque lá e depois você não cuidar. Então, esse parque ele será administrado pela prefeitura, mas em comum acordo com a iniciativa privada, onde todas as condições, não é privado, o parque entende, o parque não será privado, mas ele terá administração em uma administração mais voltada para a manutenção e a manutenção com o uso da população. É bom frisar que a população ela vai conhecer o parque, né? Ela vai entender o que é o parque. O parque não é só apenas um lazer para a criança, o adolescente, o cidadão, ele ir lá brincar sua bola, fazer isso. Ele tem que interagir com o parque, socializar o parque, conhecer desde a vegetação que ali for plantadas, as árvores, as ornamentais, as palmáceas, o que foi ali, ele tem que estar introduzido e as pessoas fazer com que o uso coletivo ele venha a fazer com que o parque exista realmente na presença de cada um. E ó, ele vai ficar mais ou menos daqui, ó, que é onde é o Ibama ali, ele nasce aqui, ó. E se aprofunda tudo isso aqui. Você imagine que onde está isso? Tudo é casa, tudo ainda tem construções. Então, um desafio muito grande quando você se transforma. Esse plano de intervenção desse Parque Linear Jaguaribe, quando você tiver o sucesso dele aqui, os demais, ele vem de acordo com a capacidade do cidadão em relação ao acreditar. Então, a prefeitura está fazendo um investimento alto dentro das condições de planejamento para que isso aqui tenha o sucesso, e esse sucesso ele vá para as outras etapas da recuperação do rio Jaguaribe, por total. Então, mais área do parque, como vai ser, a infraestrutura de quem vai ficar, né, as pessoas que vão ficar ainda, vai ter moradias nessas comunidades aí, implantação de vias, hortas, acesso à nova passarela, tudo isso vai ficar. Essa feira do Ecoponto, a gente já da Secretaria do Meio Ambiente já estudou essas questões de pomares urbanos, o sistema de hortas comunitárias, fazer com que a população envolva-se nisso e tenha o seu ganha-pão. É que muita gente diz, não, eu vou sair, vou morar lá na Beira-Rio, mesmo morando bom, mas eu não vou ter mais meu emprego. Que emprego ele tem lá? Qual o emprego que ele tinha lá? O emprego ele tem em outro bairro, tudo. Mas se o que a gente está buscando aqui, e dentro das condições, a gente já fez uma pesquisa para se ter uma ideia. A cadeia produtiva do paisagismo em João Pessoa, que rende milhões, milhões e milhões, ela adentra e compra flores fora da Paraíba. E aqui, na várzea do rio, tem um potencial grande e enorme do estudo que foi feito lá na semana para produzir flores e flores tropicais. Flores tropicais que custam um pouco mais caro do que outras flores, e a gente vai produzir isso aqui, e as pessoas, sim, vão ter as condições de ter o seu trabalho digno. Bom, esse projeto é o projeto todo do Rio Jaguaribe. A gente vai, como eu falei aqui antes, dentro de uma pessoa sustentável, o exemplo de um vai puxando para o outro. Então, a ideia é que sejam pontuais as soluções do alto, né, do Baixo Jaguaribe, trazendo o sucesso da implementação desse primeiro projeto. Então, no futuro, nós vamos, em alguns pontos, ter totalmente exemplos de implantação de web-trades, que são tecnologias baseadas na natureza, né, professor Joácio? Já que essas tecnologias estão sendo discutidas com a universidade, dentro dessas aplicações voltadas dentro do próprio Jaguaribe. Bom, os estudos publicados aí depois dessa questões aí do clima, né, do que foi apresentado da ação climática, né, o plano de ação climática, as pegadas climáticas, a lei municipal de mudanças climáticas já foi cenários de gases, né, que está sendo desenvolvido pela SEMAN. Outro estudo publicado, o relatório de monitoramento das nascentes, era um outro trabalho que a gente tem discutido com o pessoal da CAGEPA, com o pessoal de mais de 95 nascentes
dos rios envolvidos em João Pessoa, nós encontramos nesse estudo realizado com a Universidade Federal, com a ESA, e é um estudo que a gente está publicando ele. Os estudos relacionados ao Manual de Arborização Urbana, que tem interferência nas questões climáticas da cidade, né, que contribuem muito com as soluções, principalmente nas áreas mais quentes do nosso município e nas áreas urbanas relacionadas aos rios da cidade, baseado no saneamento. Aqui são as premiações que nós fomos reconhecidos. A cidade de João Pessoa, hoje, ela tem o reconhecimento 3 vezes pela o Tree Seed of the World. Isso é um programa da FAO e da ONU, né, relacionado às cidades amigas das aves. Pelo 5º ano, a gente recebeu esse prêmio em relação a essa questão de não é por que plantar ou mais plantar. Não adianta hoje você só plantar uma árvore, você tem que cuidar, zelar, interagir com outras políticas públicas e envolver todo esse trabalho. Outro trabalho aqui, a ação climática, adaptação do clima, no ICLEI, reconhecido pela União Europeia, do nosso trabalho. E, bom, aqui o reconhecimento da BICA. A BICA ela recebeu uma premiação, ela hoje título Reserva Biosfera da Mata Atlântica, né, foi um título muito perseguido, assim, realmente nós temos Mata Atlântica dentro da nossa cidade, e fomos lá e conseguimos fazer com que... Porque eu estou trazendo esse título da BICA para falar de saneamento, porque é uma área ali sensível, vocês sabem disso, que foi onde muito tempo ali a fonte da BICA, né? A fonte da BICA abasteceu muito a nossa cidade, e a gente precisa ter um olhar da BICA que o prefeito está olhando, não só o Parque Zoobotânico Arroio da Campa, mas mais à frente o nosso ex-lixão do Rois. Ninguém gosta nem de lembrar disso, né? Vamos tirar da nossa mente. Foi para muito tempo para fora e ali está se tornando um parque, né? Um parque ecológico totalmente voltado. Pronto. Aqui terminei. Aqui estão os telefones, contatos aí, para a gente abrir aí o diálogo e socializar os conhecimentos. Obrigado. Vamos trazer agora a apresentação do engenheiro Newton. O seu currículo, Newton. O seu sobrenome é meio complicado de falar, né? É o engenheiro Newton, da Vita Ambiental, engenheiro metalúrgico, 35 anos atuando na área de saneamento. Já coordenou mais de 30 contratos de performance, dentre eles de redução de perdas, redução de inadimplência, aumento de volume faturado, ligações em áreas de alta vulnerabilidade social, geração de energia, redução do consumo de energia e redução de DBO em rios. Então, o Newton vai nos apresentar aqui case de sucesso aqui de João Pessoa e, bem como, falar alguma coisa sobre outros cases dos quais ele já tem bastante experiência. 20 minutos, Newton. Quem que aqui? Boa tarde. É um prazer grande estar aqui, a cidade que eu conheci há 20... No primeiro congresso da ABS que houve aqui, acho que foi em 2021, né? E aí fiz amigos aqui, é uma cidade que eu tenho muito prazer em voltar. Esse assunto de contrato de performance é uma coisa que eu sempre procurei fazer, porque eu acho que a gente sempre tem que tentar trazer benefício maior para quem está absorvendo um trabalho, um projeto, né? Isso, o primeiro contrato que eu fiz foi para a Infraero, já estou falando de 25 anos atrás. Depois, logo, que era um contrato de redução de energia e água em aeroportos. E foi um contrato feito com o governo federal já em que a gente ganhava pelo sucesso, um percentual da economia. Logo em seguida, fizemos um de aumento de volume faturado, em que nós trocamos os 25 mil maiores clientes da região metropolitana de São Paulo, trocamos hidrômetros por hidrômetros mais precisos, né? E nós também compartilhávamos o aumento do volume. Isso aconteceu em 2001, para vocês terem uma ideia.
A partir de 2020, 2008, por aí, depois de muita discussão com o Tribunal de Contas, né, estamos aqui na casa, né, Ministério Público, departamentos jurídicos das próprias empresas públicas, né, era um desafio muito grande como é que você partia para um novo modelo de contratação, que não fosse aqueles tradicionais, né, que as leis previam. Então, houve muito questionamento, e hoje é com grata satisfação que a gente vê isso sendo várias outras companhias, né? Você tem o Ceará, você tem Cagepa, você tem Sanepar, você tem Copasa, você tem Sabesp muito, Sanasa, muitas empresas Embasa adotando esse modelo. Então, o próprio Banco Mundial estimula bastante esse tipo de contratação. E o que foi pedido aqui é exatamente falar onde é que isso se insere em contratos que nós estamos falando aí em esgoto, né? Que é uma coisa muito mais complicada. Como é que você mede uma performance, como é que você remunera isso, né? Então, aqui, só dar um aperto aqui, é isso? Aqui. Okay. Bom, como já foi falado, então, nós já trabalhamos em todas essas modalidades aí mas hoje nós vamos nos concentrar em esgoto, tudo que está ligado a esgoto, né? Bom, isso eu queria só mostrar o tipo de área que a gente trabalha, tá? Falou-se muito agora há pouco, né, nas áreas de risco, né, áreas de proteção ambiental, onde você tem uma população que, para você retirá-los de lá, é muito complicado. Então, hoje há uma demanda muito grande, e eu acho que isso é uma coisa aqui no Brasil, principalmente quem trabalhou com perdas, né? Existia um item lá no diagrama de perdas que tinha a seguinte rubrica, usos sociais. Então, tudo aquilo que não se conseguia mexer, esse tipo de ligação ilegal, jogava-se lá num volume como usos sociais. Então, vamos abater isso das perdas, porque isso é uma coisa que sempre foi procurado jogar para baixo do tapete. Mas hoje a realidade do país não é isso que foi mostrado agora aqui do Jaguaribe. Isso, qualquer capital do Brasil hoje, qualquer cidade minimamente com 100 mil habitantes, você tem população vivendo. Não é à toa que nós temos ainda a demanda reprimida de 100 milhões de pessoas, e é isso que é o dado, né, que todo mundo divulga, né, de demanda. Boa parte dessa população está vivendo nessas condições. E se você não arrumar maneiras criativas, de fazer cada real valer mais, vai ser muito difícil conseguir cumprir todas essas metas no prazo, né? Então, essas são ações aí em áreas que, só para mostrar que isso daqui não é uma primazia, quer dizer, não é só aqui, né? Não é só em Recife, não é só as periferias das grandes capitais, todas enfrentam esse tipo de ocupação do solo, né? Bom, esses contratos de performance, né? Quer dizer, eles têm no caso do esgoto, nós já trabalhamos em 3 modelos, né? Um em que a meta você tinha uma meta de ligações para você fazer, e você tinha que garantir um volume mínimo que passasse por aquele hidrômetro. Nós ganhávamos e recebíamos pelo metro cúbico que passava nesse hidrômetro. Esse programa lá em São Paulo foi chamado de Água Legal. Então, por exemplo, nós tínhamos a meta lá de ligar 10 mil residências, né? E a meta era um consumo médio de 10 metros cúbicos por residência. Então, nós tínhamos que garantir, inclusive, a adimplência dessas ligações. Então, tem todo aquele trabalho social que era feito para as pessoas aderirem, casa em casa. Tinha que haver aquele convencimento, que, nesse caso, nem era muito difícil, porque as pessoas queriam ter uma conta, né? Queriam ter uma conta de água para poder mostrar. Inclusive, todas essas residências eram cadastradas na tarifa social, que hoje eu não sei quanto que é a tarifa mínima aqui, se tem uma classe social, mas lá em São Paulo, até 10 metros de água e esgoto, a pessoa estaria pagando R$ 24,00, R$ 26,00, que, óbvio, que para uma família que está em estado de vulnerabilidade, talvez seja um valor, certamente é um valor que não é tão... Mas, em compensação, você olhava lá, todo mundo tinha um celular, muitas tinham uma antena parabólica lá, mas tudo bem, eu não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo que R$ 24,00 para você ter água 24 horas e esgoto, eu acho que é um valor bastante razoável. Muitas pessoas se emocionavam, como teve aquele... O Wallace mostrou um vídeo aqui, né, da mulher lá, a água chegando lá no Agreste, lá, quer dizer, é uma emoção. E isso acontece hoje na região metropolitana de São Paulo, a capital mais... Né, o maior PIB do Brasil, isso acontece diariamente lá em São Paulo.
Então, o outro tinha um escopo mínimo, a gente tinha simplesmente que fazer ligações, e nós tínhamos um prazo para fazer essas ligações, e o outro, que foi no caso do Rio Pinheiros, era uma redução, nós tínhamos ligações para fazer e controlávamos o nível de DBO do córrego que chega no Rio Pinheiros. Então, nós tínhamos que diariamente medir o DBO, e após as ligações feitas, nós ficamos 1 ano fazendo a manutenção para que para que não houvesse despejo de esgoto dentro desses imóveis que nós acabamos de regularizar. Porque é um processo muito contínuo, né? Quer dizer, você acabou de regularizar, e aí chega um parente, faz um puxadinho em cima, e se você não controla, aí esse daí ele fala, bom, eu não vou pagar mais por isso, ele pega e vai jogar de novo lá no esgoto. Então, é um processo que, se você não tiver um monitoramento constante, também realmente enxugar gelo. É como as perdas, né, Manuel? Se você não... É um trabalho do dia a dia. Eu fiquei surpreso, houve uma postagem lá da Sabesp, agora da diretora, 38%, tá, o nível da Sabesp. Ela colocou, isso é sintoma de febre. Eu achei até bastante corajosa a postagem dela, porque a Sabesp, pouco tempo atrás, estava 28%, 29%. Mas é uma coisa contínua. Se você não investe, então é a mesma coisa aqui. Quer dizer, todo esse trabalho que é feito para despoluir um rio, para despoluir um córrego, tirar essas pessoas daí, se não houver uma manutenção, se não houver um prosseguimento do trabalho, a coisa pode se perder muito rapidamente, né? Bom, como falei, esses trabalhos incluem, né, uma conexão social, quer dizer, há um trabalho social feito de início, onde você pega a adesão, as pessoas concordam em que elas sejam ligadas e vão receber uma conta, né? E esse programa Água Legal, então, inclusive, que nós levamos água e esgoto, né? E o projeto do Rio Pinheiros, que também foi um projeto de performance, né? Bom, cada projeto desse, que todos são de performance, eles têm lá o foco principal é regularizar ligações ilegais, né? E você medir realmente o que está indo de consumo porque hoje, por exemplo, eu não sei como que é aqui, mas quando se fazia o balanço hídrico, estimava-se que o consumo de cada casa dessa que não havia hidrometração era, por exemplo, 30 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, né, dependendo da área, dependendo da temperatura, né? Mas nós depois constatamos, quer dizer, quando nós colocávamos o hidrômetro e a pessoa não tinha o hábito de pagar a conta, o primeiro mês vinha 80 metros cúbicos, entendeu? Aí ele tomava um susto, aquela conta tinha que ser depois expurgada, senão ele não ia pagar. Mas, ou seja, quando você também não tem a consciência e não está pagando, o desperdício é muito sintomático, né? O volume é muito grande. E isso foi constatado depois que você hidrometra, mesmo sendo uma casa de baixa renda, você tem surpresas muito interessantes, né? Bom, enfim, são 3 modalidades aí de contratos de performance que nós atuamos em esgoto. Quer dizer, o mais original, acho que foi o desse do Rio Pinheiros, em que a gente media todo dia, medíamos lá o DBO no leito, né? Aí, só para vocês terem uma visão também de tipo de lugar que a gente... Isso aqui é uma área lá na praia também, lá no litoral, por isso que eu quis trazer essa foto, né? Mas, para ter uma ideia, lá, esse programa do Se Liga na Rede foram mais de 180 mil imóveis conectados na região metropolitana. Agora, no litoral, são aproximadamente 200 mil imóveis que estão sendo conectados, né? E, realmente, a grande maioria em áreas de franjas mesmo, área de mangue, beira de rio. Realmente é um problema que... Esse problema que você citou aqui, imagina ele multiplicado por um expoente, né? Então, óbvio que a quantidade de recurso é bem grande, mas nada do que difere do que você mostrou aqui agora. Nada, absolutamente nada. Bom, aí está uma área, uma vista aérea aí de uma localidade dessa, que é na praia, né? Aí na praia de São Vicente. Uma coisa interessante, acho que foi o Wallace que falou, eu queria só mostrar o seguinte, como é que o Wallace falou? Está aí o Wallace, né? Ele falou assim que você tem que planejar, né? Quer dizer, você tem que começar primeiro o saneamento, depois você vem com o bairro, né? Esse é um lugar interessante, não sei se dá para ver, talvez, voltando. Tem vários terrenos que nós já deixamos lá água e esgoto ligado, já com a caixinha 1, com o hidrômetro. Eu acho que, quer dizer, olha lá, está vendo? Você vai ver terrenos aqui com caixinhas, olha, ainda não tem um imóvel.
Quer dizer, pelo menos ele está preparado agora, a hora que tiver uma construção aí, é aquilo que você falou, quer dizer, não é que o saneamento tem que vir antes da ocupação do solo, né? Isso é um exemplo aí que está sendo feito assim, né? Bom, isso é para mostrar um pouco, não tem nem muita novidade aqui para vocês. Aqui eu queria também encaixar uma, né? Tá, vocês já estão, acho que, familiarizados. Bom, isso é que eu falei, esse programa Água Legal, que ele juntou duas coisas, né? Quer dizer, regularizar, controlar o consumo e cobrar ainda. Quer dizer, quem era depois de 3 meses de inadimplência, esse, de novo, voltava para a base de devedores, tinha que ir lá negociar. Então, era um projeto que... o modelo foi muito bom para a Companhia de Água, o Banco Mundial gostou muito, mas para quem foi contratado foi um sofrimento, porque, por exemplo, quando dava aqueles estouros de consumo, não dá, o cara não vai pagar aquela conta, né? Você tem que dar um jeito depois lá de negociar, parcelar, enfim, tinha que ser visita casa por casa. Mas são projetos bem interessantes que acho que podem ser replicados e melhorados, né? Queria mostrar também a dificuldade, às vezes, olha, nesse tipo eu acho que isso também, em qualquer lugar do Brasil, você vai encontrar situações como essa, né? Não são nem ruas, né? São corredores, né? Onde você tem que ter muita criatividade para conseguir ligar água e esgoto aí, né? Não dá para entrar uma máquina aí, né? Não dá para entrar uma reta escavadeira, nada, né? Bom, aí tem toda a parte social, a parte de divulgação. Nós, por exemplo, fizemos uma cooperativa de reciclagem nesse projeto do Rio Pinheiros e deixamos lá para a população, era uma área invadida que usamos o terreno para criar renda também, né, como você falou. Eu acho que foi uma coisa que nós... Agora, em São Vicente, estamos colocando um container em que tem uma associação já muito desenvolvida, já uma empresa uma ONG de reciclagem, e cada um foi levar lá, por exemplo, 2 quilos de PET ou 1 quilo de ferro, ele já tem lá a tabela, ele já tem a ponta compradora, que é Nestlé, Ambev, Gerdau. Então, por exemplo, o material ferroso, eles pagam quase 45 centavos o quilo para quem for levar lá, e eles vendem para Gerdau por 90 centavos. Eles já têm as 2 pontas amarradas. Então, nós, dentro do nosso projeto, nós vamos colocar um container disso, e as pessoas vão receber, eles levam lá e recebem o Pix na hora, é R$ 1,50, 90 centavos, R$ 2,00, recebe o Pix na hora ali. Então, é um processo que você acaba enganjando a comunidade também, para não deixar lixo, né, são coisas que você citou muito bem na sua apresentação. Mas, enfim, eu não quero me alongar muito aqui. Eu acho que... bom, o Rio Pinheiro, só para dizer, então, foram 700 mil ligações nesse projeto, né? O projeto que a Sabesp fez. Eu trabalhei, eram 26 córregos. Eu trabalhei em 3 deles, né? Eu tinha participação em 3 deles. Um projeto bastante interessante também. E, se não fosse fazer por performance, dificilmente teria feito em 1 ano e meio, 2 anos, que a Sabesp fez. Um projeto realmente grande, né? Aqui eu queria mostrar um pouquinho da ocupação do solo. Dá para ver aqui, olha, nessa foto aqui, as casas foram construídas em cima do córrego, não sei se dá para ver aqui, né? E essa casa aqui, a frente dela está aqui, olha. Então, como é que você passa um coletor aqui, né? Como é que você faz o Wallace também, nem foi, não foi o presidente de vocês de manhã, que acho que tinha lá, não, acho que foi o Wallace, né, que mostrou, passava o córrego e tinham vários lançamentos com os tubinhos de PVC branco ali, e falaram, olha, talvez, foi o presidente, né, talvez tenha, nós temos feito muito disso, clipamos o coletor na parede desses, porque é uma coisa que você precisa ter criatividade, não dá para rasgar. Como é que você tira todo mundo que está em cima do córrego? Não tem a menor chance, entendeu? Então, isso são dificuldades que toda a periferia hoje conurbada das grandes metrópoles, você encontra esse tipo de situação, né? Só quis mostrar para... Bom, enfim, isso eu vou chover no molhado aqui, né? Quer dizer, ligar o esgoto tem todos esses benefícios que todo mundo aqui do saneamento está cansado de saber, né? Valoriza o imóvel, dá dignidade, dá uma conta, doença hídrica. Tem um depoimento de uma unidade
não é SUS, lá é Unidade de Pronto Atendimento, como se chama? UPA, sim. Então, depoimento num vídeo da Sabesp, que é muito interessante. Quando nós terminamos um bairro lá em São Paulo chamado Jardim Pantanal, foi 30%, 40% caiu dos atendimentos de doença hídrica, é um negócio assim na veia. É imediato. Quer dizer, a própria a pessoa que atende, tem um depoimento num vídeo da Sabesp que é muito interessante. Você derrubar em 30%, 40% os atendimentos por doença hídrica de criança é um número fantástico, né? É uma coisa realmente... o resultado é imediato, né? Bom, e óbvio que para a companhia tem, apesar de tudo, tem aumento de arrecadação. Não é se você for fazer na ponta do lápis qual é a TIR, qual é o VPL, isso aqui o número não vai fechar nunca, mas nós estamos falando em saúde pública aqui, né? Nós estamos falando em dignidade, né? Isso aí não tem TIR, né? Não tem VPL, né? Bom, é isso, pessoal. Está aí meu nome, meu telefone. Eu agradeço. Eu espero não ter cansado ninguém. Obrigado. Hein? Chamamos agora para falar sobre a universalização, políticas públicas de saneamento básico, a universalização dos serviços de saneamento básico, realidade utopia. O palestrante é o nosso engenheiro José Dantas de Lima. Dantas, não vou nem ler o seu currículo, você já está apresentado. Obrigado, Luciano. Obrigado, Nilton, aí, por estar conosco, né, nesse momento aí de aprendizado, de discussões, que é importante para o nosso Estado e para a nossa cidade. O tema é um tema... Olha lá, Nilton, o tema é complicado, hein? Realidade e utopia. Sim, me dá aqui antes, senão não vou conseguir passar. Está com o Nilton, né? Então, falar de universalização do saneamento, a grande maioria de vocês é da área, já tem assim um conhecimento longo e depurado sobre o tema, né? Mas universalização do serviço, basicamente, é o acesso, né, universal aos 4 componentes do saneamento básico. E aí envolve também resíduos sólidos e drenagem. A gente, em geral, a população e até o meio técnico só fala em água e esgoto, mas ele envolve também resíduos sólidos e drenagem, que são 2 gaps, 2 gargalos grandes de se resolver, né? E essa questão da universalização, ela é uma questão basicamente de infraestrutura, mas também tem pilares essenciais que precisam ser trabalhados de forma integrada para que a gente consiga aí, soluções mais adequadas. E dentre as várias vamos dizer assim, as várias etapas e funcionalidades, ela envolve diretamente aí a questão da saúde pública, né, onde a falta de saneamento adequado, ela se relaciona diretamente à questão das doenças de veiculação hídrica, e aqui no nosso Nordeste, Nilton, você está trabalhando, não sei se está trabalhando por aqui, os casos, se a gente estiver acompanhando aí, pelo menos os últimos 8 meses, têm aumentado demais, né? Além das doenças de veiculação hídrica mais comuns, diarreia, hepatite, leptospirose, tem também aparecido dengue, zika, e são esses componentes que trazem esse problema. Um outro problema também, um outro pilar que afeta é a questão do desenvolvimento econômico, né? Já foi colocado algumas vezes hoje, mas sempre é bom a gente colocar que a cada real investido no saneamento básico, a conta mais nova não é mais R$ 4,00, é 4,2, né? E eu li recentemente um texto da ONU, recente, há 2 meses atrás, que, transformando de dólar para real, se bem que é a mesma coisa, essa conta já chega a 4,5. A cada dólar, 4,5 dólares se economiza com isso. E, por fim, como a questão do saneamento básico afeta diretamente a questão da proteção ambiental, né? Afeta de várias formas, desde a etapa de planejamento, a parte de implantação, na etapa, principalmente, de engajamento da população, que é um dos gargalos maiores que eu penso que existe no nosso Brasil, com relação à questão do saneamento, é não envolver a população desde o início. A gente tem que envolver a população desde a etapa de projeto.
Se não fizer isso, vamos ter problema. E a realidade está mostrando isso. É fácil fazer isso, Nilton? Onde você mostrou para a gente aí? Então, não é fácil, mas é o caminho. Como a gente vai fazer, eu não sei. Eu sei que fora, quando começaram a fazer isso, as soluções foram mais efetivas e mais eficazes. Mas a gente tem que ter o que a gente chama de engajamento significativo da população em todas as etapas. Planejamento, implantação, pós-operação, enfim, de várias formas. E aí, pelo tempo, 20 minutos, eu trouxe aqui rapidamente um retrato da situação do Brasil e do Nordeste. É uma situação do nosso Nordeste não muito boa, principalmente com o pior, vamos dizer assim, o gargalo maior dos 4 componentes de saneamento básico, que é o esgoto, onde a coleta do esgoto no Nordeste, a gente atinge um índice de 42%. Já temos dados desse ano, que já foi informado, segundo relatos do pessoal que analisa, chega a 44%, que esse resultado só sai final do ano ou início do ano que vem. E tratamento avançou um pouquinho, em torno de 32%. Então, assim, mas pior do que a gente tem a região norte. A região norte tem muita água e não tem água disponível para o povo, E esgoto nem se fala. Então, assim, é um desafio constante que precisa ser trabalhado por todos os atores da sociedade, os 3 níveis de governo, as concessionárias, quem presta consultoria, a população ser envolvida, para que a gente consiga aí, enfrentar esse grande desafio. Existem obstáculos para a universalização? Existem vários, enormes. Eu coloquei aqui só 4, e um dos principais que eu coloco ainda é a questão de se planejar os serviços de saneamento, Luciano, de forma integrada. Confesso a você, eu como engenheiro, eu ainda não sei fazer isso, mas precisamos aprender. E aqui no auditório, se tem alguém que saiba, são poucos, talvez o amigo Nilton, mas planejar os 4 serviços. É assim que é feito fora, em alguns locais, e tem dado resultados. Então, eu acho que é o maior gargalo. Se eu vou projetar uma rede de abastecimento de águas, eu tenho que envolver a questão do esgoto, eu tenho que ver a questão dos resíduos, eu tenho que ver a questão da drenagem. A gente teve a oportunidade de visitar vários projetos fora do país, os caras passam 2, 3 anos planejando, implantam em um ano, Nilton? Então, a gente aqui no Brasil, como é que é? O chefe chega e diz, é para ontem. Aí lascou, Vai dar besteira. Sempre é assim, eu quero para ontem. Aí o cara faz para ontem, termina dando zebra. Então, esse, ao meu ver, é o que a gente precisa aprender a fazer. E precisamos fazer. E imagine essa geração nova de engenheiros. Segundo o nosso presidente do CONFEA, o nosso conselho, há um déficit hoje de 70 mil engenheiros no Brasil. E é a realidade, quem é professor de universidade aqui sabe. Entra 30 alunos na turma de engenharia, termina 4, 5 hoje. Então, e cada vez mais vai ser dessa forma. Então, rapidamente, aqui esses obstáculos financeiros, esse número é o mais comum, 700 bilhões, que se precisaria para universalizar os 2 componentes, água e esgoto, até 2023. Quando a gente coloca aí manutenção dos serviços anteriores, passa de 1 trilhão, e a gente só fala nesse número, mas não é só isso, é muito mais. A questão a questão técnica, nós vimos aqui com o Wallace e com outros palestrantes a dificuldade e a complexidade de resolver assuntos simples. Nilton aqui colocou, como é que vai resolver uma situação de uma casa lá que está naquela situação? Então, cada detalhe do saneamento são detalhes particulares, que precisam ser resolvidos, e a engenharia serve para isso, para engenhar, para buscar soluções. A outra questão, a gestão municipal, essa também é um gargalo grande, a ausência de profissionais capacitados para se resolver as situações. E, por fim, a questão político-regulatória, que eu penso também que é um ponto muito importante, a questão da regulação dos serviços e a fiscalização. No Nordeste, a gente não tem, infelizmente, temos poucas agências regulatórias, e, assim, não tem tido casos exitosos em algumas agências. Tem agência, para você ter ideia, que você entra no site, essa semana eu estive observando, eu não vou dizer qual o estado, mas nem a região também, mas está lá, a agência reguladora faz parte de uma secretaria. Secretariado
Aí está a agência reguladora, olha só, o que é que uma agência dessa está fazendo, né? Então, assim, precisa melhorar demais e é um elemento muito importante para a gente conseguir universalizar esse serviço, a regulação e a fiscalização. Com relação à matriz de risco, eu vou avançar, já estou com 10 minutos, deixa eu correr aqui. A questão do marco legal, ela trouxe pontos importantes para nós, do setor, né? Definiu metas, que já foi colocado aqui mais de uma vez hoje, 99% da população tem que ter acesso a abastecimento de água potável, até 2033, 90% com relação à questão de esgotos. Houve um ponto importante, que foi o fortalecimento da Agência Nacional de Águas também, em todo esse escopo de definir normas regulatórias e definir como uniformizar esses procedimentos na regulação do país todo. Estímulo à regionalização, né? A Paraíba, eu vou comentar rapidamente aqui desses pontos que a Paraíba já tem. E a extinção progressiva de lixões. Vamos começar aqui por último, Nilton. Na Paraíba teve um programa que a gente chamou Paraíba Lixão Zero. Nós envolvemos alguns atores, e a ABS fez parte disso, esse tribunal também, onde foi envolvido o Tribunal de Contas, a SUDEMA, que é o nosso órgão ambiental, Ministério Público Estadual, envolvemos o CREA e a ABS. E a ABS planejou as ações desses órgãos e apenas direcionou para que cada um fizesse o mesmo caminho. Antes, cada um fazia o seu. E em setembro, dia 18 de setembro do ano passado, a gente zerou os lixões. Não temos nenhum lixão no Estado. Mas aí tem outros desafios, né? De fiscalizar e monitorar, porque, se não fizer, vai começar a voltar lixões. Então, isso é um ponto importante. A questão da regionalização, tem um projeto do governo que já foi aprovado. A regionalização nossa são em 4 blocos, né? E a cobertura de água e esgoto, os índices eu vou mostrar aqui, em relação ao Estado como um todo, não são bons, mas são melhores que uns 3 ou 4 estados do Nordeste, né? A CAGEP ela tem se destacado hoje como a 4ª melhor companhia dos 9 do Nordeste. Mas o desafio é grande para se conseguir aí universalizar todos esses serviços. Aqui eu vou avançar. As desigualdades regionais influenciam e muito com relação a isso. Se a gente for olhar a desigualdade das 2 regiões mais carentes com relação ao saneamento, é exatamente a região Nordeste e a região Norte. Essa faixa preta de cima é o percentual com relação ao Brasil, e o outro aqui de baixo do Nordeste, né? Então, a gente tem aqui as 2 regiões mais carentes, exatamente a região Norte e região Nordeste. A situação ainda do país é essa, já foi colocado aqui hoje. O Nordeste, a gente está aqui nesse... Tem leis, Anderson? Tem não. O Nordeste está aqui no meio, né? A questão de esgoto, que é o pior, vamos dizer assim, o pior gap, o pior gargalo hoje. A gente está aí com cerca de 42%, vai chegar a 44% de coleta e tratamento 30 e pouco. Então, esse é um gargalo grande. E levantamentos feitos em cada companhia, das 9 companhias, eu fiz esse levantamento, a gente vai precisar aí, em média, 170 bilhões de reais para universalizar água e esgoto desses 9 estados. O Brasil são 180, aliás, 780, né? Então, no Nordeste, aqui, pela deficiência, eu creio que seja até mais, viu, Nilton? Quando colocar aí manutenção e outros pontos ambientais, a coisa chega aí a talvez 250 bilhões de reais. Soluções para o setor, foi colocado algumas hoje aqui, né, pela equipe da CAGEPA, uso de tecnologias digitais, com monitores inteligentes, uso de IoT, as PPPs e concessões têm avançado no país, mesmo porque o governo ele não tem, vamos dizer assim, tido aporte para investir, criou a política, mas não tem recurso para investir nisso, e aí foi um dos benefícios do marco, não o novo marco, ele não é novo, o marco de 2024, né, a 14026, e temos aí, só a nível de Nordeste hoje,
eu acho que seis estados, né, Luciano, já com PPPs implantadas, né? Tem uma aqui no nosso estado que vai, eu acho que nos próximos 3, 4 meses deve estar funcionando, né? Esse Itamar. Ou Itamar não, Altamar. O Itamar está aqui. Ó. Então, assim, tem avançado por quê? Porque as empresas trazem recurso para conseguir aí alcançarmos esses índices aí da norma. A regionalização em blocos, nosso estado já tem, e soluções sustentáveis, só se consegue soluções sustentáveis no dia que a gente planejar os 4 componentes. Enquanto tiver só um componente, não vamos conseguir essa solução sustentável. Pode até ser sustentável para aquele componente, mas para os 4 não vai ser. Bom, soluções inovadoras, eu vou avançar. Um ponto importante é se trabalhar a questão dos KPIs, os coeficientes de performance, né? Aqui é só um exemplo, mas não só ter os KPIs, mas acompanhar isso. Acompanhar esses KPIs e não só acompanhá-los, mas interagir um KPI com o outro. Ora, o que é que esse componente aqui de água, ele se relaciona com de esgoto, se relaciona com de resíduos, então a gente tem que ter essa cultura de fazer isso para conseguirmos aí resultados melhores. Aqui um plano de ação, precisa se trabalhar na questão da governança e planejamento, em projetos que busquem dinheiro, recursos financeiros em organismos multilaterais, enfim. A questão dos fundos, né, é importante também trabalhar. Estudo de regionalização aqui, eu vou avançar, já estou em 5 minutos, já passei, né, Luciano? E, como conclusão, rapidamente, Luciano, penso eu que, respondendo à primeira pergunta, universalização do serviço de saneamento é realidade ou utopia? Para mim, ela pode ser realidade em alguns pontos, e, na grande parte do país, ela é uma utopia, né? Nós não vamos conseguir, eu tenho certeza absoluta que, na grande parte do país, a gente não consegue, principalmente a coleta e o tratamento de esgoto, né? O governo tem investido 12 bilhões de reais por ano. A gente precisava, pela conta que foi feita dos 700 e pouco, precisava de 38. Você está investindo 12. Como é que vai alcançar isso? Aí é onde entram as PPPs, né? Então, isso é um ponto importante. Mas tem cidades, por exemplo, Campina Grande. Campina Grande está universalizado água e esgoto também está, né? Chegou a 90%. Chegou... Segundo Marcos Vinícius, chegou a 90%. E a água também já chegou. É tanto que Campina Grande é a melhor do estado, né? João Pessoa está chegando. Então, algumas cidades aqui da Paraíba chegam, mas as pequenas não vão chegar. Então, ela pode ser realidade para algum local e pode ser utopia para os outros. Mas o ponto importante é a questão da gente trabalhar, como, repetindo mais uma vez, esse planejamento integrado. Buscar a cooperação público-privada e a questão da inclusão social através do engajamento significativo da população. Bom, como próximos passos aí, a sugestão, instalar o Comitê Executivo Nacional, que está sendo instalado, lançamento do programa de apoio técnico que apoie os municípios, que capacite esses municípios, porque não adianta investir dinheiro num município que não tem um engenheiro, ou quando tem, o cara paga R$2.000 por mês no engenheiro, ele vai terminar trabalhando em 4 prefeituras, fazer bico, não faz nada. Essa é a realidade hoje, né? Ver a questão dentro do planejamento, os editais prioritários e a implementação de um sistema de monitoramento contínuo. Bom, terminando, só a turma nova, né? Como é que diz, Cláudio? Dá um spoiler, né? Eu estou dando um spoiler aqui, os jovens, né? Pronto. Eu preparei um livro, devo estar lançando aí nos próximos 4, 5 meses, a depender das gráficas e do dinheiro, que trabalha exatamente esse ponto, Nilton. O planejamento integrado dos serviços de saneamento básico. Uma abordagem holística e sistema dos componentes. Não é um livro que vai ensinar como calcular, como fazer isso, não. É um livro técnico, com uma linguagem acessível, relatando pontos importantes da integração desses 4 componentes. E aí vai ter umas historinhas que eu vivenciei, outras que eu inventei, né? Outras de uns colegas aqui que eu não botei o nome, mas quando ele ler, ele vai saber que é ele. E aí vai. Bom, então é isso, gente. Eu
fico por aqui e a gente aguarda aí as perguntas aí de vocês. Finalizando aqui a discussão, né, as apresentações. No entanto, Dantas, foi bem interessante aqui as 3 apresentações, que permearam aí em tudo que você terminou resumindo, né? Nós tivemos a apresentação de Anderson aqui, mostrando essa evolução do projeto de despoluição, né, e urbanização, por assim dizer, ou recuperação do rio Jaguaribe, né, com a retirada de pessoas em estado de criticidade das margens, né, de risco. Também tivemos aqui a apresentação do Newton, apresentando inovações, né, de modo a ajudar, né, a atingir essa tão desejada universalização. E Dantas, né, fez um apanhado disso tudo. No final era para ser invertido, né, mas foi bom que resumiu. E, Dantas, eu acho que você foi um pouco pessimista no sentido de dizer que é utopia, mas, como nós vimos, é possível trazer inovações, né? A própria CAGEPA mostrou ainda há pouco várias soluções que fazem com que você tenha, né, inovações para soluções de problemas que antes, né, se visualizava apenas um modo de solução e, por muitas vezes, né, caro, e se trazem outras soluções que, aí sim, para as cidades de pequena monta ou cidades pequenas, né, podem não ser, por exemplo, a coleta e tratamento de esgoto através de uma rede convencional, né? Nós sabemos da Paraíba, como a maioria das cidades do Nordeste, Nilton, que você tira 20 centímetros de solo e aparece rocha, né? Então, talvez a rede coletora de esgoto não seja a solução mais adequada para né, tratamento do esgoto. Então, pode, né, e está aí as universidades e as discussões, né, a ABS é um grande difusor de conhecimento, né, difunde o conhecimento e em busca dessas soluções inovadoras, né. No entanto, a definição de políticas públicas, né, passa essencialmente por essas parcerias com as empresas privadas, né, para que se chegue, né, em soluções que o próprio poder público, né, para atender o anseio da população, essa proximidade com a solução, né, seja passando pela iniciativa privada, né, não só pensar na iniciativa privada como uma busca do recurso, mas também como de soluções. Algumas perguntas chegaram aqui. Para Nilton, aqui inicialmente, qual o sistema foi utilizado no tratamento e coleta de esgoto das casas do Rio Pinheiros? Se houve realocação de moradias, né? Tinha disponível para a ligação das casas na rede de esgoto, e se foi pensado em soluções baseadas na natureza. Quem conhece a região metropolitana de São Paulo, você tem 5 grandes estações de tratamento de esgoto. A maior delas é Barueri. E na margem do Rio Pinheiro você tem interceptores, realmente de diâmetro 1,8, 2 metros, com 3 estações de bombeamento. E esse esgoto, os córregos que chegavam no Rio Pinheiros foram feitos coletores, quer dizer, casa a casa, coletores e despejado nesses interceptores que levavam até já uma estação que existe e está sendo ampliada agora, porque realmente o volume já extrapolou o volume que a estação... Hoje eles estão tratando algo em torno de 14 metros cúbicos por segundo e está em fase de expansão para 22, né? Tamanha a quantidade de esgoto que chega agora na ET. Hoje ela está extravasando, para vocês terem uma ideia. O esgoto viaja 60, 70 quilômetros e a estação não está em condições de tratar tudo que chega. Então, é feito um blend ali, né? Mas, enfim, já existia a estação de esgoto, né? Tem mais alguma pergunta? Não lembro. Qual a segurança jurídica para a empresa poder investir numa área irregular? Essa pergunta passa pela formatação
né, da própria contratação por performance, né, Nilton? Não, sempre o poder público, né, a prefeitura, no caso, é quem nos dá autorização. Se o ente público ele diz, olha, aqui você não entra, nós não entramos. Mas já existe muito acordo com o Ministério Público, Promotoria do Meio Ambiente, dizendo, olha, o que é melhor? Nós não vamos conseguir tirar essas pessoas daqui. Eles vão continuar, então, sem água, porque, de uma certa forma, todo mundo arruma um jeito de se abastecer, precariamente, mas arruma. Mas eles vão continuar jogando o esgoto aqui, então é um embate muito... Óbvio que área de risco, como você mostrou, a área de risco não tem o que fazer, né? Tem que tirar, não tem... Aí não há discussão. Mas hoje as franjas lá dessas áreas de mangue é um problema. Como é que você faz com isso, né? É muita gente, não dá para... Você mostrou... Quantos apartamentos você mostrou ali nas 3 intervenções? São 600? Agora estamos falando aqui precisaria de 60 mil moradias, 40 mil moradias. Você não faz isso de uma hora para outra, né? Mas é sempre um embate. Mas nós só trabalhamos em áreas em que o ente público, ou seja, a prefeitura, libera para que a gente trabalhe, né? Mas você falou em algo sobre ação social muito forte nessas, né? Como se dá essa aproximação, né? Não só a área de engenharia, mas essa atuação social também. Tem a atuação social, a atuação com, desculpa falar aqui, com o crime organizado, não tem jeito. Algumas áreas você não entra se não falar com eles. Então, existe uma boa vontade, por incrível que pareça, desse poder paralelo de também melhorar a vida das pessoas, né? E é incrível, porque a gente tem muita segurança trabalhando lá, ninguém mexe com os nossos funcionários, mas, enfim. Mas é casa a casa, é feitas muitas reuniões em comunidades, em igrejas, existe sempre um centro de convivência, uma líder comunitária, né? Essas pessoas são fundamentais, a aproximação com elas são o veículo que nos faz chegar perto, e nós contratamos muita gente também para trabalhar na obra, e mesmo essas pessoas sociais são treinadas pessoas da própria comunidade. Então, é um aprendizado isso daí. Como é que você se aproxima dessa população, que, no princípio, são muito reticentes, né? Mas depois você vai criando vínculos e elos, e as próprias pessoas que passam a trabalhar ali da própria comunidade, aí vão trabalhar ali na comunidade ao lado. Então, é uma cadeia que você vai criando, mas é casa a casa, não tem como, né? E as pessoas têm que assinar uma adesão, né? Ela vai passar a receber uma conta com o CPF dela, vai passar a ter uma conta, então elas assinam, é um contrato, né, que elas assinam com a companhia de água, e nós somos o ente que vai lá porta a porta, e é o primeiro trabalho que nós fazemos. Aí tem, por exemplo, para fazer projeto hoje, nós sobrevoamos com drone. Se você não falar com o pessoal lá eles não vão deixar o drone lá, entendeu? Tem uma comunidade, por exemplo, nós estamos agora colocando, né, câmeras em toda a retroescavadeira, para nós podermos também fiscalizar e ver questão de segurança, principalmente devido à segurança. Se você não falar com esse pessoal, tem lugar que eles não deixam, desculpa, mas câmera aqui, filmar aqui, ninguém filma. Então, você vai se aproximando agora. Por exemplo, quando nós fazemos hoje o projeto, quando você faz o voo com drone, porque são vielas, né? Você não tem um giz, não está georreferenciado lá, né? Como o amigo mostrou, né? Então, você ganha muito tempo em fazer o projeto e a topografia, quando você consegue fazer esses sobrevoos e usando as ferramentas tecnológicas que facilitam esse trabalho, né? Mas o trabalho social, tudo começa com o trabalho social. Não tem como. Obrigado, Nilton. Anderson, com relação ao Rio Jaguaribe, a prefeitura fez algum diagnóstico ambiental? O estudo está disponível para a população? Haverá algum tratamento para a despoluição do rio? Então, 2 perguntas aqui nessa vertente. Você podia esclarecer mais um pouco? O estudo está sendo realizado. Nesse projeto aí, sim, o estudo ele já foi concluído, né, ele já tem todo disponível, tanto na UEP, como na semana desse estudo em relação à questão ambiental. O estudo macro de todo o Rio Jaguaribe, por várias peças, tanto da universidade como da própria prefeitura em anos anteriores, em pontuais, ele já tem alguns estudos sendo feitos. Agora, a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando lá na semana, da realização que esse estudo ele se aprofunde mais. Porque ele tem que envolver. Se você não fizer um estudo, se você fizer só o estudo ambiental, ele fica incompleto. Você tem que fazer um estudo ambiental que envolva social e o econômico. Então, se o rio tem possibilidade
de trazer num certo ponto uma economia solidária, ele tem que ter uma viabilidade, né, como o Nilton aqui bem frisa. Se você não tiver um diálogo com a associação, do mesmo jeito que o Nilton tá falando aqui, em relação... Nós estamos também com problemas aqui em João Pessoa de adentrar em áreas para você fazer monitoramento e acompanhamento. Nós estamos agora estava até conversando com o professor Rosane, de você fazer medição da água lá do rio, com alunos do Prodema, alunos, né, que estão trabalhando nisso. E nós temos dificuldade de adentrar com esses alunos, tem que pedir permissão para adentrar em certo ponto da área do rio, porque o crime organizado está... Mas, ao mesmo tempo, que também são respeitados. Então, o estudo existe. Nessa parte do primeiro ponto do projeto de João Pessoa Sustentável para nós chamamos de Parque Linear Jaguaribe, que vai da São Rafael, né, até a comunidade Letícia de Silva, ele tem todo o estudo está disponível. Se o pessoal quiser ter acesso, então ele pode... Pode ter acesso lá, nos procurar lá na semana, mas eu acho que também na UEP... Existe um site, né, da prefeitura, o próprio site da prefeitura que leva esse programa João Pessoa Sustentável, que os estudos estão lá. E outra coisa, aproveitando aqui, muitos do que vai se pensar no Rio Jaguaribe, nós estamos tentando desenvolver e procurando, até Joácio tem participado de algumas reuniões e pode ter avanço em soluções baseadas, né, na própria natureza e tendo convivências com as pessoas que realmente vivem do rio e são aqueles verdadeiros ribeirinhos, não as pessoas que sujam, que poluem o rio, mas a solução o caminho, o diálogo aí. Dantas, por favor. A Prefeitura de João Pessoa tem um programa de definição de políticas públicas, ouvir na população, chama-se Você Prefeito. A gente tem participado dessas reuniões e pouco, né, tem se ouvido a população solicitar saneamento. É impressionante como isso não está, né? A gente vê o pessoal pedindo colégio, pedindo a rua pavimentada, e diga-se de passagem, estamos pavimentando, né? Mas se fala pouco, né, em saneamento quando se fala nas 4 vertentes, né? Limpeza pública, alguma coisa, mas realmente se fala pouco em saneamento. O que você vê assim como, né, dentro dessas dificuldades de universalização, né, como trazer essa... Você falou em participação popular e o engajamento da população. Qual seria, na sua opinião, aí alguma sugestão para que houvesse esse maior engajamento da população? Excelente pergunta, Luciano. Tem alguns pontos que precisam ser integrados um pouco no Brasil. Por exemplo, essa sua pergunta ela está diretamente relacionada à questão de licenciamentos também, né? Mas o que tem a ver licenciamento com saneamento ambiental nos 4 componentes? Tudo a ver. Quando eu coloquei ali no início, vamos dizer assim, a prioridade, né, ou a necessidade urgente de você ter um engajamento significativo da população em todas as etapas do projeto, desde a etapa de projeto, isso vai implicar no licenciamento. Vamos dizer assim, dar uma ajustada no licenciamento. O licenciamento no país, hoje, e há muito tempo, né, eu acho que desde que eu me formei, alguém é mais antigo, mas eu tenho 40 anos nessa área, o licenciamento, no final, quando é uma obra de alto impacto, médio impacto, tem uma audiência pública que a gente sabe como é que é feita. Então, é a única participação da sociedade hoje nessa audiência pública, na qual fez aquele rito lá, cumpriu, aprovou, está ok. Mas a sociedade não se apropriou desse projeto. Então, talvez, uma das respostas, tem várias, por que ela não tem... não é só aqui em João Pessoa, eu creio que é em todos os locais, não tem reivindicado a questão de abastecimento de água, de esgoto, a população ribeirinha onde não tem, em comunidades onde não tem água, esgoto, a questão da drenagem um pouco menos, de resíduo, depende aí de como se vive o momento na cidade, mas essa apropriação por parte da população ela é importante. Como fazer isso?
aliar comunicação do município, comunicação da sociedade, comunicação das empresas, de forma que a sociedade comece a aprender isso. Se você hoje fala de saneamento, a grande maioria acha o quê? É esgoto. O saneamento para eles é apenas esgoto, não é verdade? Então, a própria população ela não tem, por parte do governo nas 3 esferas, e por parte de vários atores, a informação correta daquele bem que ela precisa e vamos dizer assim, da melhoria da qualidade dela como população, se ela participasse disso em todas essas etapas. Então, a gente tem que aprender, como eu lhe disse, eu não sei como fazer isso, mas sei que precisa. E a gente não sabe nada. A gente pensa que sabe, mas, né, às vezes o ribeirinho lá sabe mais do que a gente. Mas a gente precisa fazer isso, Luciano. Ou faz, ou vamos continuar nesse giro o tempo todo, investindo recurso, planejando de forma errada, sendo cobrado pelo chefe para fazer para ontem, e aí vai dar besteira lá na frente. Então, essa visão de planejamento tem que mudar no país. Ou muda, ou vai ser essas besteiras que a gente sabe, né? Então, não estou sendo aqui pessimista de jeito nenhum, mas o que eu falei daquela posição lá, até me desculpe que eu devia ter falado, é considerando 2033. Tá? Para frente, com certeza, a gente vai ter, mas considerando 2033 em 8 anos, não vai ser fácil, hein, Nilton? Só se cai um caminhão de dinheiro aí, e mesmo assim ainda não vai se conseguir. Então, eu acho que é isso, Luciano. Eu queria agradecer mais uma vez ao engenheiro Anderson, o engenheiro Nilton e o engenheiro Dantas pelas exposições e os comentários. Claro, uma parte. Escuta, uma parte. Eu queria aproveitar que existem estudantes aqui, acho que o alerta que o Dantas fez. Olha, se vocês não estão fazendo engenharia, por favor, falem com os irmãos, com os primos, com o vizinho, vai faltar engenheiro mesmo. Eu fiz uma visita num país da Europa o ano passado, e a Faculdade de Santander tem 200 vagas para o curso de engenharia. Ano passado apareceram 30 candidatos. E é um fenômeno que está acontecendo, não é só aqui, não. Entende? E, hoje em dia, influencer tem todo dia, né? Está surgindo aos montes. Agora, né? Instagram, agora, engenheiro, gente para ficar lá vendo situações como essa aqui, está difícil. Então, por favor, falem com os vizinhos, primo, irmão, né? Você tocou num ponto muito sensível, desculpa. Boa observação. Então, muito obrigado a todos e queria fazer um convite para todos a estarem aqui amanhã, 8 horas. Né? Nós vamos ter aí mais 3 painéis no dia de amanhã, todos eles com assuntos de grande importância, como regulação, fiscalização de serviços de saneamento, drenagem pluvial urbana, e meio ambiente e recursos hídricos. Então, será outras oportunidades até para aprofundar temas que hoje aqui já foram discutidos e, né, dar continuidade a esse excelente seminário que a ABS proporciona de forma gratuita, né, Dantas? Obrigado e boa tarde a todos.